Olá, eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre religiosidade e espiritualidade. Provavelmente você já ouviu falar sobre esses dois termos e muitas vezes o que a gente pode se deparar no nosso dia a dia é que muitas pessoas não sabem que existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade e que nem sempre elas vão se relacionar. Bom, para que a gente então possa começar a falar sobre este assunto, a gente precisa definir estes termos: o que é espiritualidade e o que é religiosidade. Antes da gente iniciar essa conversa sobre religiosidade e espiritualidade, eu acredito que é importante mencionar que são termos e assuntos muito amplos e que com certeza poderiam ser discutidos longamente, porém o intuito com este vídeo é trazer breves informações para que você tenha conhecimento sobre esses assuntos e saiba distinguir qual que é a diferença de um para com o outro. Além disso, é importante a gente pensar também que são termos muito abrangentes e, obviamente, nem todos os autores que estudam sobre esses assuntos chegam em um senso comum. Para que eu pudesse elaborar esse vídeo, com certeza eu precisei também conhecer e buscar um pouco mais sobre esses assuntos e também acho importante mencionar que eu estou aqui como uma transmissora de uma mensagem. Eu estou simplesmente como alguém que quer passar conhecimento para quem está do outro lado me acompanhando. E para que eu pudesse fazer isso, eu preciso também aprender. Então, assim como você, eu também estou aprendendo. Muitos assuntos dos quais eu vou trazer aqui, eu precisei pesquisar para que ficasse um vídeo mais claro e objetivo. Então, considere este vídeo simplesmente como um diálogo. Eu tenho as minhas anotações e você que está do outro lado me assistindo vai aprender comigo e com certeza se sentir questionado e despertado para que você possa buscar mais informações acerca desse assunto. Então vamos começar. Bom, então vamos começar pensando no termo religiosidade. Para que a gente possa começar a pensar numa definição clara e objetiva sobre religiosidade, a gente precisa esmiuçar essa palavra. Quando a gente pesquisa sobre o significado de religiosidade, nós temos que religiosidade é a qualidade de religioso. E aí você pode se perguntar, o que é religioso? Religioso é aquele que vive segundo uma religião. E a religião, obviamente, é uma crença de que há algo superior e transcendente, além do ser humano. Ou seja, nós temos inúmeras religiões, desde as religiões cristãs, né, religião católica, nós temos as evangélicas, pentecostal, neopentecostal, nós temos também as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, ou seja, nós temos uma gama gigante de religiões pelo mundo afora. Mas é importante ficar claro que a religião é sempre uma crença em algo que seja transcendente ao ser humano. Então agora sim a gente pode começar a pensar na definição de religiosidade. Se a gente pensa que religiosidade vem de religioso e religioso vem de religião, a gente pensa que uma pessoa que tem uma religiosidade é uma pessoa que tem o ato de praticar dogmas, ritos e conexão com símbolos que são pertencentes a uma religião para que ela possa se conectar com algo transcendente a ela. E aí, talvez para você do outro lado possa ter ficado um pouco difícil da gente compreender esse significado. Por isso que eu quero trazer um exemplo. A gente mencionou que a religiosidade, uma pessoa que tem uma religiosidade, ela tem o ato de praticar dogmas, ritos e conexão com símbolos de uma religião. Então vamos pensar em um exemplo para a gente trazer que fique mais prático para você. Vamos pensar numa pessoa que tem uma religiosidade católica, que ela está pertencente e ela segue a religião católica. Então, neste exemplo, ela tem o ato de praticar, vamos por parte, ela tem um ato de praticar o dogma da Igreja Católica. E aí a gente pode começar a pensar, o que é um dogma? Um dogma para uma religião é aquilo que é indiscutível dentro da fé que é praticada. Então vamos pensar qual que pode ser o dogma
da Igreja Católica, um dos, porque nós temos vários. Então, um dos dogmas para a religião católica é a ressurreição dos mortos. E para a gente exemplificar isso, nós temos inclusive uma palavra na Bíblia que está em Jó, capítulo 6, versículo 39, que diz o seguinte: aos que creem em Jesus e comem do seu corpo e bebem do seu sangue, ele lhes promete a ressurreição. Ou seja, para os católicos, aqueles que estão em Eucaristia, que no caso creem em Jesus, comem do seu corpo e bebem do seu sangue, haverá para essas pessoas a ressurreição após a morte. Então, isso é algo indiscutível para quem segue essa fé, para quem pratica desta religião e tem essa religiosidade. Então, isso é um dogma. Agora, vamos pensar na segunda questão que foi trazida naquela frase que define a religiosidade: a prática do dogma e do ritual. O que é um rito para uma igreja católica, para a religião dos católicos? A gente pode pensar em várias questões. Eu trouxe algumas para a gente exemplificar. Então, uma delas pode ser a reza. No caso, quando os católicos eles vão rezar durante a missa, eles rezam a oração de Jesus, o Pai Nosso que estais no céu, santificado, que é uma repetição. Temos também o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Temos também a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. São repetições para que eles possam se conectar com Jesus Cristo, com Deus, com Nossa Senhora, enfim, é um rito pertencente à Igreja Católica. Além disso, temos também o batismo, na hora do nascimento. Nós temos a crisma, a comunhão, que é a Eucaristia, e a penitência. E temos outras questões também, mas para você compreender, esses são os ritos pertencentes à Igreja Católica, que fazem uma pessoa ter uma religiosidade, quando ela segue os seus dogmas e os seus ritos. E para finalizar, nós vamos pensar nos símbolos, que são símbolos de conexão para com aquela religião, logo para com o transcendente. Então, o que é um símbolo? É uma representação icônica relacionada à religião. E quais poderiam ser os símbolos da Igreja Católica? Nós temos a cruz, nós temos o cálice, o sacrário, o ostensório. Esses são alguns símbolos de conexão para que a pessoa que pratica desta religiosidade, desta fé, possa se conectar com essa religião, logo com o transcendente. Enfim, resumindo o aspecto da religiosidade, para alguém que considera que tenha uma religiosidade, logo essa pessoa, ela está pertencente a uma religião e ela segue os dogmas, os ritos, a conexão com os símbolos como um ato de fé para que ela esteja ligada a essa religião e então possa se conectar com o transcendente que é depositado à fé dessa religião. No caso, por exemplo, da católica, Deus, Jesus Cristo, a Nossa Mãe Maria, a Nossa Senhora, todos os santos, Santo Expedito, Santa Bárbara, enfim, todos os santos, os anjos, os arcanjos. Então, os católicos que seguem essa religiosidade da Igreja Católica, eles praticam dos dogmas, dos ritos e da conexão com os símbolos para que eles possam se conectar com esse transcendente, que é tudo isso que foi mencionado. Eu espero que para você tenha ficado claro, que a religiosidade, então, ela parte do fato de que a pessoa, ela pratica esses atos de uma religião para que ela possa se conectar com algo superior. E com certeza a gente pode relacionar isso com todas as outras religiões. Por exemplo, as religiões de matriz africana também têm os seus dogmas, os seus ritos, os seus símbolos. Todas as religiões acabam de alguma forma tendo esse modo de conexão, Seja os dogmas, os ritos e símbolos, nem todas vão estar presentes todos esses elementos, mas majoritariamente sim, e mesmo que não tenha, algum deles vai estar presente para que possa haver essa conexão com o transcendente. Agora, vamos pensar nas definições e até mesmo num breve diálogo acerca do termo espiritualidade. O termo espiritualidade é um termo muito abrangente. Como eu trouxe no começo do vídeo, principalmente o termo espiritualidade é algo que nem sempre tem um consenso, porque alguns estudiosos definem de uma forma e outros definem de outra forma.
E nos meus estudos, a forma que ficou mais clara para o meu cérebro compreender e assimilar essas divergências foi pensando em uma espiritualidade religiosa e uma espiritualidade não religiosa. E eu acredito que trazer para você desta forma, que para mim foi fácil de compreender, talvez para você também seja, mas obviamente você pode ficar à vontade para interpretar da forma que você bem entender os termos que eu vou trazer aqui. Para mim, esse foi o melhor modo de compreender a questão dos estudos acerca da espiritualidade. Então, algumas definições que eu vou trazer aqui, elas foram retiradas de um artigo científico que vai estar a referência na descrição desse vídeo para que você se sentir à vontade possa procurar e fazer a sua própria leitura. A primeira definição que eu quero trazer é a de Moreira e outros, acerca do termo espiritualidade. Moreira e outros diz que a espiritualidade é a relação do ser humano com o transcendente sem que necessariamente utilize algum ritual ou símbolo. E aí, por que eu trouxe, no começo da espiritualidade, a questão de uma espiritualidade religiosa e não religiosa? Porque Moreira traz que espiritualidade é a relação do ser humano com o transcendente. Então, a gente pode pensar que talvez esta definição pode dizer respeito a uma espiritualidade religiosa, se a gente pensa que é uma pessoa que tem uma conexão com o transcendente, e a gente pode pensar que esse transcendente pode ser Deus, Alá, Buda, Krishna, os orixás, enfim, o que a pessoa pensa em uma religiosidade, só que ela não pratica isso através dos dogmas, dos rituais e dos símbolos. Ela pode praticar isso de outra forma, sem ter aquela questão da prática religiosa, de ir ao templo, de seguir os seus dogmas, os seus preceitos, enfim. Pode ser que essa pessoa ela tenha a sua espiritualidade, mas não atrelada à prática religiosa. Por isso, para que ficasse mais fácil para minha compreensão, eu assimilei que esse modo e essa definição de espiritualidade é de uma pessoa que tem a sua religiosidade, mas nem sempre tem uma religiosidade praticante. Ela tem a sua espiritualidade mais relacionado aos seus momentos da forma que ela bem compreende. Que, por exemplo, quais são esses momentos, Geralmente a gente pensa que uma pessoa que tem uma espiritualidade relacionada a uma religiosidade, porque o que seria religiosidade? É a crença de que há algo superior. Então, se, por exemplo, eu creio em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião, eu posso, por exemplo, praticar a minha fé e a minha espiritualidade estando, por exemplo, em conexão com a natureza, meditando, fazendo uma prece na minha casa, mas não necessariamente fazendo parte de um templo, de uma igreja, ou enfim, de qualquer outro local que pratique a religião. Então, eu compreendi que para Moreira isso pode ser uma definição de espiritualidade. E agora eu vou trazer outras duas definições que também se encaixam nessa de uma espiritualidade religiosa, mas aí a gente entra em um outro assunto que são para as pessoas que não têm uma religião e não têm a crença no transcendental que há na religião. Então, por exemplo, pessoas que podem se considerar agnósticos ou ateus, elas podem ser espiritualizadas, mas não religiosas. É bem complexo, mas a gente vai devagar para que você possa, do outro lado, compreender e assimilar esse assunto. Então, com relação a isso, com essas outras definições de espiritualidade, eu trouxe duas que acredito que se complementam e eu gostaria de ler para você. A primeira é do Camon e outros, que diz que a espiritualidade é a busca do ser humano para desenvolver sua subjetividade, a sua vivência interior e uma capacidade de transcendência. E a terceira é do Elias e Giglio, que diz: espiritualidade está relacionada a uma atitude, a um movimento interno, a uma expansão da consciência e a uma experiência subjetiva quando se tem pensamentos e sentimentos amadurecidos da personalidade. Que complexo, né? É bem complexo, a gente pode esmiuçar isso com certeza para que a gente possa compreender essa definição de espiritualidade.
Então, se agora há pouco nós mencionamos que há uma espiritualidade religiosa, que foi isso que eu trouxe, essas definições trazem pra gente que a espiritualidade é a consciência do meu eu e o desenvolvimento do meu eu, como a transcendência do meu eu, a transcendência, a expansão, a evolução da minha consciência, do meu espírito e do meu ser. Nesse aspecto, então, a gente pode sim pensar que a espiritualidade está intimamente relacionada com o processo de autoconhecimento do ser humano. Por quê? Porque a própria definição traz isso. Se a gente pensa nessa última definição que eu trouxe, eles falam que a espiritualidade é uma atitude de expansão da consciência do ser humano. É uma experiência subjetiva. Então, se é subjetivo, é único meu, é o meu processo, é o seu processo, é algo que pertence somente a você. E que tem pensamentos e sentimentos amadurecidos da personalidade. O que é isso? Pensamentos e sentimentos amadurecidos da personalidade é quando a pessoa conseguiu se conhecer o suficiente, ou seja, pelo menos está em um processo para que ela amadureça o seu ser, para que ela tenha conhecimento sobre si, para que ela conheça as suas emoções, o que causa essas emoções nela, para que a pessoa possa compreender como que ela reage a essas emoções, compreender a sua história de vida, compreender o seu propósito, compreender a sua missão, dar um sentido para a vida. Ou seja, se reconhecer no mundo, se reconhecer como um ser que é sim um ser neste mundo, mas que não está separado e está conectado. E que, estando conectado, todas as suas atitudes terão consequências não só para si, como para com os demais. Isso é um processo de amadurecimento do ser, isso é um processo de autoconhecimento. Logo, então, para essas definições, a busca pela espiritualidade está com certeza relacionada à busca pelo processo de autoconhecimento do ser humano. Porque basicamente essas definições alegam que quanto mais a gente se conhece, mais a nossa consciência vai se expandir, mais a nossa consciência vai transcender. Se eu tenho a compreensão que eu sou um ser que é único, mas que está conectado e relacionado para com os demais, eu posso compreender e assumir também que não tenho só essa bolha, só desse planeta, só dessa Terra em que eu estou. Eu tenho a Lua, eu tenho Marte, eu tenho o universo, eu tenho a natureza, eu tenho outras dimensões para além dessa que eu estou neste momento. Por isso que algumas pessoas que se consideram ateus ou agnósticos, mas especialmente os ateus, alguns alegam que é sim possível ter uma profunda espiritualidade, uma profunda dimensão e uma profunda relação para com a sua espiritualidade, mesmo não tendo religiosidade, porque para muitos deles, eles percebem que a espiritualidade está relacionada, a conexão com o todo está relacionada com a sua própria conexão, com você poder se conhecer, saber questionar as coisas, né? Compreender e questionar o porquê de tudo, compreender e questionar tudo à sua volta, mas nem tudo à sua volta, tudo também dentro de si mesmo. E aí, eu gostaria muito de deixar uma pergunta e um questionamento nesse vídeo, que é bem complexo e eu posso falar que muito abrangente, que muito polêmico talvez, mas que foi uma pergunta que eu me fiz após ter lido essas definições. E eu vou trazer também uma resposta para essa pergunta, mas eu gostaria de deixar em aberto caso você se sinta confortável para comentar a sua opinião de modo respeitoso pelo que você pensa, sempre pensando também no outro que irá te ouvir. Então a pergunta que eu me fiz foi: ateus possuem espiritualidade? Os ateus, eles desenvolvem a sua espiritualidade? Porque se a gente pensa na primeira definição, sendo uma espiritualidade mais atrelada a algo religioso, em uma crença que é algo sobrenatural, transcendente, acima de mim, superior a mim, seja Deus, Alá, Buda, enfim. Ateus, nesse caso, não desenvolveriam sua espiritualidade, porque os ateus, eles não creem nessas questões. Geralmente, eles têm essa crença do universo, de uma questão extremamente científica, de algo
que diz respeito e é embasado na ciência, na matéria, não em coisas que não são visíveis. Então, para essa primeira definição, se a gente pensa em uma espiritualidade relacionada à religiosidade, não. A não ser que o transcendente dessa definição possa estar atrelado com o que seja referente ao universo. Então, no caso, a conexão do transcendente que o ateu tem é para com o universo, para com os astros, para com o todo, além do planeta Terra. Agora, se nós pensarmos nas outras duas definições que se complementam, que a segunda e a terceira definição que eu trouxe, que dizem respeito à espiritualidade, ao seu desenvolvimento, atrelado ao desenvolvimento do autoconhecimento, da busca pela expansão da consciência, dos questionamentos, então, neste caso, sim, porque para que a gente se desenvolva e desenvolva o nosso autoconhecimento e o conhecimento sobre o meu ser, nem sempre estaria atrelado à crença de algo transcendente, a um Deus, a um santo, a um anjo. No caso, nesse aspecto, sim, os ateus poderiam sim desenvolver sua espiritualidade, porque eles, primeiramente, estariam desenvolvendo a si próprios. Provavelmente você concordará comigo que é um tema abrangente, é um tema amplo e a gente precisa se atentar às definições para que a gente possa se questionar também. Com certeza, o que eu estou trazendo aqui diz respeito à forma que eu compreendo este tema e você pode ficar à vontade para pesquisar outras questões e para contribuir também para com o canal, deixando a sua sugestão e o que você pensa nos comentários. Mas a minha missão com este vídeo é poder transmitir a mensagem e levar conhecimento. Então, para que a gente possa concluir essa ideia e o tema que foi trazido, que é a diferença de religiosidade e de espiritualidade, vamos pensar em alguns tópicos importantes que foram debatidos aqui para que a gente possa fechar o assunto. O primeiro é que religiosidade é diferente de espiritualidade, porque eu posso sim ter uma prática de religiosidade, desenvolver a minha religiosidade estando inserida em uma religião, mas eu posso não desenvolver a minha espiritualidade como um modo de desenvolvimento do meu eu e de autoconhecimento. Isso não está atrelado uma coisa com a outra, porque nós temos inúmeras pessoas que têm uma prática religiosa, que vão à igreja, aos templos, aos terreiros, mas nem sempre elas desenvolvem a si, nem sempre elas têm o desenvolvimento do seu processo, do seu autoconhecimento. Muitas vezes elas nem têm conhecimento de si mesmas. Então, isso não está atrelado uma coisa com a outra. Porém, pessoas que praticam o desenvolvimento de sua espiritualidade podem sim ter uma religiosidade. O primeiro não está relacionado com o segundo, mas o segundo pode estar relacionado com o primeiro. Essa foi a nossa primeira conclusão. A segunda conclusão é a gente definir novamente a religiosidade. Então, a religiosidade é você ter o ato de praticar a sua fé através dos dogmas, dos ritos e da conexão com os símbolos de uma religião para que você possa se conectar com o que é de transcendente, que há de fé pertencente a esta religião. A terceira conclusão que nós podemos trazer é a definição de espiritualidade, que há pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade simplesmente praticando e desenvolvendo o seu processo de autoconhecimento, desenvolvendo-se a si, e também há aquelas pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade praticando e desenvolvendo uma religiosidade, crendo ou não em algo que é transcendente a elas. Nem sempre desenvolver a espiritualidade vai estar atrelado à religiosidade, porque muitas pessoas podem desenvolver a sua espiritualidade desenvolvendo o seu ser, se conhecendo e também conectando-se com o transcendente em relação, por exemplo, a uma meditação, a uma oração, a uma prece, a uma conexão com a natureza. A quarta conclusão que a gente pode trazer é que religiosidade e espiritualidade interferem na vida do ser humano. Por isso que esses assuntos, muitas vezes, eles são debatidos dentro de questões da psicologia, da saúde mental, da saúde do ser humano como um todo, porque o que acontece é que a ciência, ela se segregou totalmente dos estudos espiritualistas e, sobretudo, da religião, né? Mas se nós pensarmos
o ser humano, numa visão holística, a espiritualidade é um dos aspectos relacionados à saúde do ser humano. Hoje já se tornou muito ultrapassado a gente pensar num ser que é só físico ou só mental e emocional. Nós temos outras dimensões a serem consideradas. O ser humano é físico, o ser humano é emocional, o ser humano é mente, raciocínio, o ser humano é espiritual, ele tem o seu lado transcendente. O ser humano, ele é cultural, ele é social. Então, o ser humano é muito abrangente para se pensar em apenas pouquíssimas definições. Por isso que esses assuntos estão muito relacionados com a questão dos estudos do ser humano como um todo. E para finalizar, a gente conclui que espiritualidade é sim um termo amplo, nós podemos ter diversas questões relacionadas ao estudo deste assunto, mas que é importante a gente estudá-lo. E também, assim como há inúmeras religiões, nós temos também várias formas de praticar a espiritualidade. Como eu mencionei, o processo de autoconhecimento e a conexão com as preces, com a meditação, com a natureza, isso tudo pode desenvolver o seu ser a estar em contato com o desenvolvimento da sua espiritualidade. E para finalizar, eu fico por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado a expandir a sua consciência, a questionar um pouco sobre a diferença de religiosidade, de espiritualidade, e a você poder levar esse assunto para sua vida para que você possa se conhecer e conhecer como que você tem praticado isso. Se você tem uma religiosidade, se você tem uma espiritualidade, se essa espiritualidade é religiosa ou não religiosa. Então, eu espero também que, para além do conhecimento que você tem adquirido, você possa levar isso para sua vida e refletir como que isso tem sido para o seu processo. Desejo que tenha sido útil, que você possa despertar. Um abraço e até breve!